Há muitas pessoas no mercado da mídia do Bitcoin que nunca falam sobre isso ou sobre o que você acabou de mencionar, e acho que muito disso é porque muito dinheiro e esforço têm sido investidos especificamente em homogeneizar o discurso midiático na indústria de criptomoedas, especificamente no Bitcoin, porque eles querem que os Bitcoiners sejam o mais conformistas possível, enquanto Larry Fink e seus semelhantes fazem o que querem com o BTC e o modam à sua vontade, de modo que as pessoas fiquem satisfeitas com o crescimento dos números e com os argumentos no estilo de Michael Saylor. Quando Satoshi Nakamoto revelou o Bitcoin, em meio à tumultuada crise financeira de 2008, era um conceito revolucionário. Foi projetado como uma moeda digital descentralizada, uma força libertadora que emanciparia as pessoas das garras dos governos e bancos centrais. A visão era criar um ouro digital, sustentado pela rede de computação mais poderosa do mundo, com um limite fixo de 21 milhões de unidades. Isso foi um divisor de águas, pois estava livre das limitações do ouro físico, como sua falta de portabilidade, indivisibilidade e natureza inflacionária. No entanto, apesar de seu potencial, alguns críticos, em particular, têm dificuldade em aceitar o Bitcoin como uma moeda. Eles frequentemente questionam sua utilidade, perguntando como o Bitcoin pode ser uma moeda se não pode ser usado para transações diárias, como comprar uma xícara de café ou mantimentos. Para rebater esses argumentos, algumas personalidades do mercado do Bitcoin, lideradas principalmente por Michael Saylor da MicroStrategy, procuram tornar o status do Bitcoin como uma propriedade digital mais proeminente do que seu papel como moeda. Em muitas de suas entrevistas recentes, Saylor comparou possuir Bitcoin a possuir uma peça de arte cara ou um bloco de edifícios em Manhattan, enfatizando que ninguém esperaria que o dono de qualquer uma dessas coisas usasse uma parte de sua arte ou edifício para comprar uma xícara de café ou uma sacola de mantimentos. Nessas entrevistas, Saylor também enfatiza que promover Bitcoin como uma moeda que pode potencialmente substituir moedas fiduciárias como o dólar fará com que muitas pessoas poderosas odeiem o Bitcoin. Em uma entrevista recente, a popular jornalista investigativa Whitney Webb e Mark Goldman, editor-chefe do Bitcoin Magazine, discutiram a importância de defender e promover fortemente todos os fundamentos essenciais do Bitcoin e o principal propósito para o qual ele foi criado: salvar as pessoas do opressivo sistema bancário tradicional. Whitney alerta que os bitcoiners estão sendo enganados por muitos, incluindo entusiastas proeminentes do Bitcoin, a pensar que a BlackRock e outros players de Wall Street são ótimos para esse mercado. Whitney acredita que haverá consequências terríveis se permitirmos que isso continue. Então, lucra comigo e acompanhe trechos dessa esclarecedora entrevista. Abre aspas. Acho que a pedra angular da resposta realmente precisa ser a autossuficiência, porque se você está esperando que pessoas do setor privado resolvam esse problema para você, porque elas não gostam do ESG, acho que isso não é suficiente. Falando sobre essa interação público-privada, é importante lembrar o que acontece. Veja o escritório do secretário do Tesouro, por exemplo, no governo Clinton. Foi Robert Rubin, da Goldman Sachs, que ajudou a revogar a Glaxo-Steagall. E quando a bolha estourou em 2008, Henry Paulson, da Goldman Sachs, era o secretário do Tesouro. Depois foi Tim Geithner e trabalhou sob Larry Summers e Robert Rubin no governo Obama. E então, Steve Mnuchin e outros que envolvidos na crise financeira de 2008, cujo pai era um dos principais executivos da Goldman Sachs, também era da Goldman Sachs. O que eles fazem quando estão no poder é criar políticas que os beneficiam. Eles vieram da Goldman Sachs com a intenção de implementar políticas que beneficiam a própria Goldman Sachs. Geralmente, o que acontece é que quando o setor privado quer algo ou criou um grande mercado para algo, investiu muito dinheiro em criar algo como o mercado de carbono e ninguém está usando o mercado de carbono, eles então usarão o setor público para forçar as pessoas a usar o mercado de carbono. E estão tentando fazer isso através da ONU com o pretexto da emergência climática. E isso não está funcionando. Então, se isso não está funcionando, como eles farão? Como discutimos antes, eles estão tentando pelo setor privado. Ah, vocês não estão interessados em dinheiro programável da vigilância se for emitido pelo Banco Central? Então, talvez se for emitido por um banco privado, vocês estarão. Mas o outro lado disso é o que estão fazendo em lugares como a Argentina agora, onde as pessoas perderam tanto do seu poder de compra.
Antes de Milei chegar ao poder, a taxa de pobreza era altíssima, algo em torno de 60%, e então Milei chegou ao poder e desvalorizou a moeda em 50%, o que levou a uma perda massiva de poder de compra para os argentinos. Além disso, agora os argentinos estão desesperados e sendo informados de que estão passando por uma terapia de choque projetada por um cara da JP Morgan, que eles estão fazendo o WorldCoin, escaneando seus olhos no engenho de Sam Altman para obter shitcoins e um ID digital. A ideia é que isso seja um acesso à internet e ao uso desses tokens e stablecoins, usando o Tether, o USDC, apoiados pela gigante do mercado pago, que também está integrado com a maior exchange de criptomoedas do Brasil, o mercado Bitcoin. E aí tem o Rio, que está em parceria com todos esses caras também. Eles vão controlar todos os trilhos por onde isso funciona, e é para lá que as pessoas estão indo, porque seu dinheiro foi tão desvalorizado que não tem alternativa. Acho que o objetivo final é colocar as pessoas em dinheiro programável e vigiável de qualquer maneira necessário. Se você não fizer isso, porque pensa, essa é uma forma de usar a moeda da JP Morgan e vender a CBDC do Fed. Então, se você não for enganado por isso, parece que usarão a desestabilização e o desespero como forma de fazer com que as pessoas adotem os sistemas que estão criando. Eles não vão gastar bilhões de dólares criando esses sistemas para que ninguém os use. Vão tentar usar o desespero, criado por políticas do setor público ou por políticas do setor privado. E então, como em 2008, fez os bancos privados destruir a economia. Agora, precisamos que o setor público entre e os controle. Mesmo que o gabinete de Obama, que deveria fazer isso, tenha sido literalmente escolhido pelo Citigroup. Eles são os que vão entrar e controlar tudo, e essas são as políticas e mudanças que precisam ser feitas. Mas, na verdade, são os banqueiros que escreveram as mudanças que precisam ser feitas. Fecha aspas. O Whitney e Mark têm trabalhado em algo que descrevem como um esforço para forçar os americanos a aceitarem stablecoins e tokens digitais controlados por bancos comerciais. Em um post conjunto altamente informativo compartilhado no Bitcoin Magazine no início desse ano, a dupla revelou como a Influence Finance, uma antiga parceira de Flemington State Bank, um pequeno banco rural envolvido no escândalo do colapso da FTX, que tem construído trilhos de CBDC para vários países no Oriente Médio e na África, está trabalhando com certos bancos americanos para introduzir um stablecoin conjunto em dólar americano. Uma seção do artigo diz: o medo simulado de que governos e bancos centrais programem sua moeda para expirar será convenientemente aliviado por uma rejeição pública de uma CBDC emitida diretamente pelo Fed nos Estados Unidos. Os defensores dos status quo esperam que as realidades dessa falsa vitória e do sistema de tokens de depósito da stablecoin a ser implementado no lugar de um dólar digital emitido diretamente passem despercebidos pelo público americano, particularmente aqueles segmentos da população já desconfiados das CBDCs. Seja qual for a desculpa ou justificativa dada para mover os Estados Unidos e grande parte do mundo para esse novo paradigma financeiro, esteja certo de que os mesmos velhos banqueiros e empresas, incluindo aqueles que foram alvo de escrutínio no escândalo da FTX, não apenas manterão, mas ganharão um controle sem precedentes sobre a atividade financeira e o comportamento de cada cidadão do planeta. Eles decidem dolarizar. Na entrevista em questão, Whitney adverte que o Bitcoin é a única coisa que pode nos proteger desse mal, mas isso será impossível se permitirmos que ele seja cooptado. Aqui estão mais trechos da entrevista. Abre aspas. Provavelmente seremos preparados para algo assim, onde vão tentar tornar o dinheiro existente sem valor, e se você quiser que seu dinheiro valha algo e mantenha alguma semelhança de poder de compra, você tem que usar produtos financeiros X, Y ou Z. Todos eles serão programáveis e de vigilância, se não pelo setor privado, pelo setor público, e todos serão interoperáveis, estarão em todas essas diferentes carteiras e sistemas de identificação digital que parecem ser de empresas diferentes, mas são todos basicamente a mesma coisa, em termos de que podem exportar seus dados para o mesmo banco de dados global central, e esse é basicamente o objetivo aqui. Então, como lutamos contra isso? Não use o banco de dados, não use a carteira digital, não use a identificação digital, não interaja com o sistema. E acho também que você sabe que o Bitcoin é obviamente muito importante para esses planos,
mas eles precisam que o Bitcoin permaneça, como Larry Fink disse, uma tecnologia para armazenamento de ativos. Eles se recusam a que seja uma moeda e, na verdade, Jeffrey Epstein deu uma entrevista sobre o Bitcoin, que eu não sabia até alguns meses atrás, quando começamos a pesquisar isso, e ele diz a mesma coisa que Larry. É sim, não é uma moeda, é uma tecnologia para armazenamento de ativos. Basicamente, se o Bitcoin for mantido nessa caixa, que pessoas como Larry Fink e Jeffrey Epstein e pessoas assim, esses caras querem que o Bitcoin seja uma coisa específica porque eles podem usá-lo, e há pessoas no mercado, como esse cara do Hesky, dizendo que o Bitcoin precisa perder seus ethos revolucionário, ele tem que abandonar isso e se tornar uma ferramenta para Wall Street. Acho que é bastante óbvio o que precisa ser feito para sabotar esses planos, que seria garantir o oposto. Há muitas pessoas no mercado midiático do Bitcoin que nunca vão falar sobre isso, ou sobre o que você acabou de mencionar, e acho que muito disso é porque muito dinheiro e esforço foram investidos especificamente em humanizar o discurso midiático no mercado BTC, porque eles querem que os adeptos do Bitcoin sejam o máximo possível controláveis, enquanto Larry Fink e seus asseclas fazem o que querem com o Bitcoin e o transformem em o que eles querem que seja, para que as pessoas fiquem satisfeitas com o número crescente e com os pontos de discussão semelhantes ao Saylor, que muitas pessoas ouviram, em vez do que você acabou de mencionar, por exemplo. Precisa haver uma mudança cultural no Bitcoin, na direção oposta do que esses caras fazem. A mentalidade de Saylor realmente não é muito diferente disso. Temos que empurrar as pessoas na outra direção, porque se formos na direção para onde eles estão empurrando essas pessoas, pessoas que querem abandonar o ethos ou o que quer que seja do Bitcoin e fazer o Bitcoin apenas uma ferramenta para Wall Street, quero dizer, não se deixarmos isso acontecer, coisas muito ruins acontecerão e tem que haver uma luta e há um esforço específico que foi lançado contra as pessoas que detêm Bitcoin para tentar fazê-las serem complicantes nesse sentido, e isso é através do controle do discurso no mercado midiático. Precisa haver um desejo entre os adeptos do Bitcoin de retornar ao ethos original, não o oposto. Precisa haver uma luta por isso. As pessoas precisam se importar com isso novamente. Fecha aspas. Whitney levantou muitas questões e observações importantes. Estamos perdendo de vista porque o Bitcoin foi criado, ou são forças como a BlackRock males necessários com os quais devemos lidar para que o Bitcoin se torne mainstream? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!